Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o deputado federal Cabo Júnior Amaral. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Letícia. Eu que agradeço aí pelo espaço. Deputado, primeiro eu queria começar a perguntar, o senhor recentemente pediu uma autorização ali para a Justiça para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro e o senhor visitou ele. Como que foi essa visita? Letícia, a visita foi antes de um encontro político, um encontro de pessoas próximas, de amigos, né? Eu tenho uma consideração pelo presidente Bolsonaro muito grande. Se não fosse a existência dele lá atrás, em 2013, 2014, quando eu comecei a despertar para a política, como policial militar indignado com a impunidade, comecei a ouvi-lo, dificilmente eu teria mexido com isso na minha vida. Ele foi uma pessoa que me deu esperança no meio político e me motivei. Então, se não fosse ele, nem deputado eu seria, certamente. E eu acompanhei desde o início, né, toda a perseguição dentro do seu mandato e, pior ainda, pós-mandato. A minha visita é muito mais de cunho humanitário, né, para poder prestar solidariedade a um homem que está sendo amplamente injustiçado de maneira covarde, né, por pessoas que têm usado o aparato estatal para perseguir um oponente político. E a gente está próximo ali numa data do julgamento, né, do STF sobre o processo ali de tentativa de golpe de Estado, né, vai acontecer na próxima terça-feira, no dia 2. Nessa conversa, né, nessa visita que o senhor teve ali com o ex-presidente, ele está focado em alguma outra estratégia ali para o julgamento? Letícia, 90% do tempo que eu tive com ele, a gente falou de coisas aleatórias. E eu fiz questão de não puxar assunto político em respeito a toda a pressão que ele está sofrendo e também a todo o assédio. Qualquer pessoa que chega perto do presidente Bolsonaro quer ouvir dele opinião, o que ele tem pensado, como vai ser, expectativa. E a minha visita não era momento para nada disso. Nós falamos de coisas muito aleatórias, até de relacionamentos a gente falou falou de futebol, de política foi muito pouco. E ele tá tranquilo? Ele tá tranquilo quando eu levo em conta como estariam as outras pessoas. Ele é mais forte do que a maioria das pessoas que eu conheço. Então, nesse sentido, sim. Mas, claro, muito mais abatido do que se estivesse em liberdade, com seus direitos garantidos. A gente teve na última semana ali a Polícia Federal divulgando algumas mensagens, né, entre o ex-presidente, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, e o pastor Silas Malafaia. Como que o senhor acompanhou essas últimas mensagens ali, do teor dessas mensagens? Se isso pode ali, na avaliação do senhor, agravar a situação ali do ex-presidente ou não? Se inclusive ajuda? Basta as pessoas raciocinarem um pouquinho para entender qual é o resultado desse vazamento. É um vazamento seletivo, isso é inquestionável. E vazaram para prejudicar a imagem do presidente Bolsonaro, do Eduardo ou do Silas Malafaia. E isso que foi divulgado é o mais grave que foram encontrado em conversas privadas. Então basta raciocinar e entender que não há nada além do que o próprio presidente Bolsonaro relata, além do que o próprio Eduardo Bolsonaro já tem falado publicamente. E eu entendi que uma outra tentativa foi de descredibilizar o pastor Silas Malafaia enquanto o líder religioso, porque ele tem uma conversa mais firme ali, vou repetir, privada com o presidente Bolsonaro, e fala palavras ali que normalmente você não vê um pastor dizendo, mas enquanto pastor. Ali é a conversa ali também de dois amigos que eu vejo como natural, apesar dele reconhecer que não deveria ter falado aquelas palavras, mas eu sinceramente vejo como natural e nada demais. E qual que vai ser a estratégia? A gente viu a oposição fazendo ali uma obstrução física ali no Congresso, né? Pedindo ali a questão do PL da anistia, a gente viu que o Hugo Mota não cedeu em relação a isso e deu já entrevistas falando que não deve pautar essa questão da anistia. Qual que vai ser a estratégia da oposição? Ele vai pautar. Ele vai pautar, mas ele não poderia dar o braço a torcer e dizer que foi por conta da nossa obstrução. E por nós tudo bem, não tem problema. E aí, nesse caso, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência para as próximas semanas para isso acontecer. É a minha convicção. Eu fiz parte dessa obstrução. O senhor acha que deu certo essa obstrução? Sim, tem convicção que deu certo, principalmente pelas coisas que a gente vê de bastidor. Nem tudo que se fala publicamente nem tudo que se fala publicamente corresponde à realidade do que está acontecendo e das tratativas, né? Eu participei dessa obstrução com a consciência tranquila, disposto a enfrentar qualquer coisa. Por quê? Nas reuniões de líderes, o certo seria ele respeitar o maior partido que tem na Câmara, ele respeitar a oposição. E quando se monta a pauta, os maiores partidos são ouvidos para saber o que vai para a pauta. E o PL vem sendo desprezado
pelo presidente Hugo Mota na sua principal pauta. Ele argumenta que não, já atendi em outras coisas, beleza, mas não é a prioridade. Então, houve primeiro um desrespeito do presidente da Câmara para depois sim haver uma reação física da obstrução à mesa diretora da Câmara dos Deputados, como vocês viram nas últimas semanas. Ia perguntar como que o senhor tem avaliado ali a gestão do presidente Hugo Mota, né? Não é consenso ali entre os parlamentares, né? A posição dele, né? Ele é alvo ali de muitas críticas, diz que ele promete, não cumpre. Como que o senhor avalia? O Hugo Mota está numa posição muito difícil, né? Logo após ser eleito, ele começou a ser alvo do próprio STF. Por quê? Para sempre ficar com a faca no pescoço dele. Quando ele manifestou recentemente, há uns 3 meses talvez, que sinalizou que pautaria a anistia, dias depois, operação da PF na prefeitura do seu pai, lá na Paraíba, né? Que é o estado dele. Então isso se mostra claramente um freios e contrapesos completamente contaminado, de um rabo preso com o outro. Isso não pode acontecer. Isso fere princípios democráticos. Que lado Hugo Mota tá na avaliação do senhor? Hugo Mota está do lado dele próprio. Então ele está protegendo o próprio rabo contra o STF. Como eu te disse, ele começa a sinalizar que vai pautar a anistia, que é um clamor das ruas. E vem uma operação da PF contra ele. Isso é um recado. O STF hoje tem um poder absoluto sobre os outros 2 poderes, até sobre o atual presidente da República, que isso gera um desequilíbrio nesse sistema de freios e contrapesos, como eu disse, que está completamente contaminado. A gente, infelizmente, está nas mãos do que o STF quer, e ele não é mais um poder jurídico, né? É um poder político e que está perseguindo adversários. Sobre essa questão da anistia, né, nas mensagens que foram divulgadas pela Polícia Federal, a gente tem alguns trechos, né, dessa conversa que fala que o filho, né, do ex-presidente Eduardo Bolsonaro até rejeita ali uma anistia light. Como que o senhor vê isso? Se isso ali não pode gerar ruídos, ali, dificuldades, até entre outros parlamentares do Centrão, ali que talvez não defende uma anistia ao Bolsonaro, mas talvez aos envolvidos ali dos atos do dia 8 de janeiro. Eu tive com o Eduardo Bolsonaro em julho, o visitei lá no Texas, ele me recebeu na casa dele, a gente também tem uma proximidade muito grande, e aí eu confesso que a minha proximidade com o Eduardo é muito maior até do que com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e para mim é muito claro, eu não tenho dúvida nenhuma, que o Eduardo está preocupado com o todo. O que é anistia light? É tirar 20 anos de prisão para uma velhinha que estava lá dentro e que não tem prova nenhuma, que ela sequer quebrou alguma coisa e dá a ela 6 anos de prisão? Pela presença naqueles atos de vandalismos e não de golpe de Estado, que é o que estão tentando forçar. Eu não defendo, eu não defendia inicialmente que não houvesse punição para ninguém, mas em um processo todo contaminado e com características evidentes de perseguição política, só tem o caminho da anistia ampla, geral e restrita, que é o que prevê a Constituição. E como que o senhor tem visto a atuação ali do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né? Em relação ali com sanções ao Brasil, do governo americano ao Brasil, a gente tem algumas pesquisas, né, que saíram, a pesquisa Quest, falando que isso, inclusive, ali estaria atrapalhando a percepção do eleitorado ao bolsonarismo. O senhor acha que ele está correto, né, nessa atuação dele ali nos Estados Unidos, que tem que manter? Sim, tem que manter e ampliar. É a única pressão hoje capaz de fazer com que agentes de poder que dominam o sistema brasileiro possam recuar. O Eduardo nunca buscou sanção econômica ao Brasil. E o Eduardo não manda no presidente Trump. Ele é um porta-voz da nossa causa, das perseguições que estamos sofrendo lá, junto ao governo americano. O que o Eduardo sempre buscou foi sanções direcionadas aos descumpridores de normas, aos violadores de direitos humanos, como principalmente o ministro Alexandre de Moraes. E aconteceu. Infelizmente, paralelo a isso, veio também as sanções econômicas, né? Mas, para mim, o Eduardo tem que manter esse papel, que é a nossa esperança para que essa democracia seja verdadeiramente restabelecida. Deputado, só voltar um pouquinho. O senhor acredita que a obstrução deu certo, foi a medida correta ali, e acredita, sim, que o presidente Hugo Mota vai pautar a questão da anistia, mas e se não pautar? Qual que é a estratégia da oposição? A gente tem conversado algumas coisas. Dá para adiantar? Não dá, porque aí deixa de ser estratégia, né? Mas a gente vai elevar o nível dessa disputa. Isso pós-julgamento ali do Bolsonaro no dia 2? Não necessariamente e após, talvez até antes. Vai depende dos nossos líderes, depende de como é que vai estar a temperatura. Mas eu percebi uma coisa que eu não percebi na legislatura passada. Nós temos hoje um número muito maior de deputados conservadores que
não tem apego ao mandato, mas tem apego para apresentar o resultado que o eleitorado espera. E o eleitorado espera que a gente restabeleça a democracia e a gente tem que fazer o esforço que for necessário, inclusive correndo o risco de perder o próprio mandato, como foi a primeira obstrução na mesa diretora, e se for necessário fazer coisas acima disso, em níveis acima disso, nós vamos fazer. Voltando um pouquinho aqui para Contagem, né? Viralizou um vídeo do senhor, inclusive ali gerou muita repercussão ali, respostas da Prefeitura de Contagem, que é um vídeo ali questionando a compra de leite em pó em Contagem. A prefeita respondeu, acusou o senhor ali de fake news e disse que vai acionar a justiça e pediu, inclusive, para o senhor se retratar. O senhor, queria ver como que o senhor avaliou ali a resposta da prefeita Marília Campos e se o senhor vai se retratar. Eu lembro daquele meme, né? Alô, Tino. Galvão, fala, Tino. Sentiu. Ela sentiu. Ela sentiu porque ela sabe que tem coisa errada. Para quem não acompanhou, só para trazer um contexto, né? Eu faço um trabalho de fiscalização sério e de verdade. A gente não se entrega ao sistema, a gente não tem medo de ameaça. Inclusive, eu sou membro da Comissão de Fiscalização e Controle lá da Câmara dos Deputados. E aqui em Contagem, até também acompanhando hoje aqui no estúdio, eu tenho um grande parceiro, que é o Mauricinho do Sanduíche. E é um cara que eu tenho muita satisfação de ter encontrado no meio político, porque ele tem o mesmo perfil que eu. Ele não se encurva e vai até as últimas consequências. A questão do leite em pó foi só um dos contratos que a gente analisou com as nossas equipes que demonstrou essa compra superfaturada. E por que eu afirmo que é superfaturada? O ponto principal é que o contrato menciona aquisições de pacotes de 400 gramas de leite em pó por R$ 51,02 e não menciona a unidade de quilo, que é o que a prefeita tem argumentado. A prefeita fala que é 1 quilo esse valor pago. Se for 1 quilo, já está preço bem acima de mercado. A própria Prefeitura de Contagem pagou aproximadamente R$ 37,00 em leite em pó no ano passado. E o leite não inflacionou isso tanto. Mas ela menciona que é um recurso vindo ali de um incentivo do governo federal de compra ali para a agricultura familiar, que esse preço é mais elevado. Que se ela não comprasse, inclusive, ela tem que devolver esse recurso. Como que o senhor vê isso? As regras prevêem que o preço, independente se é da agricultura familiar ou não, ele não pode fugir do preço de mercado. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, a gente tem outros contratos que apresentam a mesma modalidade de compra por valores muito menores. Mesmo se ela tiver certa e apenas foi um erro formal. Vamos supor que, mesmo eu conhecendo o jeito PT de governar, ela me convenceu de que foi um erro formal. Por que ela não assume, então, que é erro formal? E que, misteriosamente, tiraram logo a medida de quilo do quilo e deixaram a menção a 400 gramas. Isso no contrato. No contrato, o contrato não tem. Lá no chamamento público tem, como a gente explicou em vídeo. Mas quando foram assinar o contrato, tiraram essa medida. Com qual intenção? Ou foi acidente? Mesmo se foi erro formal, a prefeitura ela deveria vir a público, reconhecer o erro formal. E que bom que nós fiscalizamos, né? Porque agora não podem entregar mais pacote de 400 gramas. Tem que cumprir 1 quilo. Cumprir o chamamento, né? Porque o contrato ainda precisa ser corrigido. Ela me enviou uma notificação extrajudicial e no meio jurídico se fala que quem envia notificação extrajudicial, em regra, é porque não tem segurança da vitória num conflito na justiça. E ela sabe, o contrato não tem quilo. Ela vai perder se ela me acionar na justiça e vai ser melhor para nós. Nós vamos ter mais tempo para discutir esses problemas. Só a título de exemplo, Letícia, em Rodeiro, a cidade de Rodeiro pagou R$ 43,00 em 1 quilo de leite em pó, aí sim, e em 525 pacotes. Contagem fez uma compra 200 vezes maior, de mais de 120 mil quilos de leite em pó, se for quilo. Se ela tiver certo no que ela está dizendo. E mesmo assim, pagou quase R$10 mais caro. Ainda, se tiver havido apenas o erro formal, tomara que tenha sido, porque o prejuízo vai ser menor. Mas mesmo assim, são quase R$2 milhões de superfaturamento se comparar ao preço que a cidade de Rodeiro pagou. Esse argumento ali de ser da agricultura familiar não convence o senhor, então? Não, porque outros contratos também são pagos da agricultura familiar com valores muito mais em conta. Mas o foco da nossa discussão, do nosso questionamento, da nossa fiscalização é a ausência da unidade de quilo em contrato, que permite sim que o fornecedor entregue apenas unidades de 400 gramas. Porque o contrato está falando assim, você não compra um terreno e no contrato não coloca a medida desse terreno. Ah, o contrato faz referência ao que está lá no cartório. Não, o contrato tem que ter medida. Isso é importante para o contrato. Inclusive está lá na nova lei de licitações, 14.133, no artigo 92, que são necessários no contrato o objeto e seus elementos. Isso não tinha no contrato, portanto, para mim, um claro indício de possibilidade de fraude, de superfaturamento e de desvio.
E esse pedido da prefeita, do senhor fazer um vídeo de retratação? Eu vou responder ela hoje nas minhas redes sociais. Se você quiser assistir, vai estar lá. E falando um pouco sobre a gestão da Marília Campos, né? O senhor disputou com ela no último ano, né? A prefeitura, como que o senhor tem avaliado essa gestão? O jeito PT de governar, ele é muito típico, né, do modelo brasileiro, né? Presidencialismo de coalizão é o que a gente fala em relação ao governo federal que coopta os deputados. E aqui em Contagem é a mesma coisa. Os vereadores, aí eu vou dizer a grande maioria, estão nas mãos da prefeita. Vou te dar um exemplo. O líder de governo que fez a defesa dessa questão do leite em pó na semana passada, em plenário, a associação ligada a ele, que inclusive tem o nome da avó dele, salvo engano, recebeu, só esse ano, mais de 8 milhões de reais de repasse da prefeitura. É claro que ele vai fazer a defesa desse governo. Então, uma administração que não tem oposição significativa, que pode contar com a leniência e a complacência dos vereadores nessa troca de recursos e de cargos, ela faz a lambança que quiser. E é o que está acontecendo em Contagem. Por isso nós não temos, por exemplo, o sistema SIM, que é o sistema de integrado de mobilidade, concluído. Já, salvo engano, já vai para quase 10 anos. E agora voltou a mexer, faz aquela bagunça na João César, atrasa a vida de todo mundo. E vários outros escândalos. Eu mesmo fui responsável por um requerimento de fiscalização no TCU sobre a SSA. E o TCU reconheceu que há diversas irregularidades na administração da SSA. Na gestão anterior, era investido em torno de 600 milhões na saúde de Contagem. A prefeita atual bate no peito porque ela dobrou esse recurso. E o número de médicos caiu quase 30%. O que explica isso? Como é que você dobra o recurso de investimento e diminui o número de médicos? Então, assim, eu tenho, não só essa entrevista aqui é mais curta, claro, mas eu tenho dezenas de elementos para mostrar que essa administração não funciona. Tive a disputa na legislatura passada, a gente foi muito prejudicado pela falta de televisão, pela minha taxa de conhecimento da cidade, que era muito menor do que a dela, claro, e mesmo assim as pesquisas indicavam 2 dias antes da eleição que eu teria 20%, quando abriu a urna a gente teve quase 40%, o que demonstra que a população de Contagem não está tão satisfeita como a prefeita apresenta nas suas redes. Falando um pouco sobre 2026, né, principalmente na disputa ali do governo de Minas, o senhor está no PL, quem que é o nome ideal ali para poder disputar o governo de Minas na avaliação do senhor? Olha, tem vários nomes que podem assumir esse espaço. Eu, até em respeito às lideranças partidárias nesse momento, eu prefiro não fazer conjectura porque eu posso atrapalhar algum tipo de negociação. O Cleitinho apresentou recentemente o seu nome, né? Acho que recentemente não, já tem algum tempo. Ele tem um perfil que conseguiria aglutinar muitos eleitores, independente até da causa, da questão ideológica. É um cara que comunica muito bem com a população, mas há outras opções. Eu sei que o vice-governador Matheus Simões também fez uma aproximação ao PL, ao contrário do que disseram, tá fechado, o PL vai apoiar, não houve nenhuma conversa nesse sentido. Mas o ex-presidente encontrou, o Matheus Simões, da última vez que ele veio aqui, não teve conversa. Não teve conversa, ele foi muito bem recebido, mas o que eu sempre explico ele é o governador do estado. Esse presidente Bolsonaro veio e foi recebido pelo governador do estado. E é natural que hajam conversas nesse sentido. O que eu sei que não pegou muito bem foi esse lançamento antecipado, né, do Zema para presidente. Isso deixa ainda mais afastado. Não pega bem porque dá a sensação que ele quer ocupar na marra esse espaço que está sendo deixado pelo presidente Bolsonaro à força, né, deixado à força pelo STF. E esse espaço não vai ser deixado por ele. Esse espaço é do presidente Bolsonaro, não porque o público bolsonarista o segue de maneira cegamente, mas porque ele já provou, não só no seu mandato, como depois, que é fiel aos seus compromissos e representa as causas que a gente defende. Ele fala, né, deu algumas entrevistas, né, o governador Romeu Zema e aliados dele, falando que teve inclusive uma conversa ali com o Bolsonaro, que o Bolsonaro apoia ali o maior número de candidaturas no primeiro turno. Não teve então essa conversa. O presidente Bolsonaro fala por uma questão de cortesia, né, fique à vontade, você tem esse direito de ser candidato. Mas a gente sabe que para demonstrar lealdade, para demonstrar união, é preciso de uma postura um pouco diferente. Então, no meu ponto de vista, foi uma candidatura antecipada. O governador, então, não demonstra essa lealdade, então, ao Bolsonaro? Não. Lealdade ao Bolsonaro, nenhuma. Nenhum dos governadores. Acho que até o Tarcísio tem dado sinais desagradáveis ao que eu, enquanto um seguidor fiel do presidente Bolsonaro, espero. Quais sinais, assim, do Tarcísio que o senhor vê? A própria tentativa de fazer conexão direta com o governo americano para tentar resolver sem
o presidente Bolsonaro. A própria presença ao lado do Caiado, e ele não se opôs ao que o Caiado disse. Um de nós três vamos ser candidatos a presidente, vamos ter apoio dos outros dois. Eu entendo que se ele fosse extremamente leal, ele deveria, tenho o maior respeito por ele, reconheço a sua gestão de extrema eficiência, mas nessa questão moral, eu acho que de lealdade, acho que ele deveria, entendo que ele deveria ter dar sinais mais claros de que há uma hierarquia na direita e que o presidente Bolsonaro continuará sendo esse líder. Nesse momento, o ex-presidente está inelegível ainda, então quem que poderia ser o nome do PL quando a gente fala em âmbito nacional? Eu ainda prefiro não tratar de outro nome enquanto houver esperanças. Nós tínhamos o atual presidente preso há pouco mais de um ano antes da eleição. E tudo se reverteu para que ele fosse colocado em liberdade e enfrentasse o presidente Bolsonaro, e acabou acontecendo o que aconteceu. Então, há reviravoltas, e eu ainda espero essa reviravolta. Tem outros nomes que eu gosto, do próprio Eduardo Bolsonaro, mas que também está na mesma situação do... Entre Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro, quem que seria o melhor nome na avaliação? Os dois são bons nomes, mas pelo histórico de dedicação ideológica, eu prefiro o Eduardo e pelo meu alinhamento com ele. Mas se vier a Michele também, estaríamos bem representados. Deputado, tem algum temor dentro do PL ou na avaliação do senhor? Nessas mensagens que foram divulgadas ali pela PF, a gente vê um mal-estar ali, inclusive, do Eduardo Bolsonaro com o Tarcísio. Você tem algum temor que esses governadores de direita, eles podem ter um mal-estar, distanciar ali do bolsonarismo? Eles não farão isso, porque quem vai perder são eles. Todos que fizeram esse movimento de afastamento do Bolsonaro se complicaram na política. Todos. Eu duvido que você me apresente um só nome de relevância nacional, de projeção nacional, que tenha feito esse movimento de afastamento, que começou a criticar o presidente Bolsonaro e se saiu bem, e aumentou popularidade, e aumentou o número de votos. Cito aqui Joyce Hasselmann, a deputada mais votada da história, a mulher mais votada da história para deputada federal, em 2018, traiu, fez um movimento de extrema ganância, e eu acompanhei isso de perto, porque eu era da bancada do PSL também, e na eleição seguinte, mesmo tendo lá, eu não vou lembrar o número certo, mas, salvo engano, mais de 1 milhão de votos. Ela recuou e, salvo engano, teve 7 mil. E não só não foi eleita, como foi humilhada nas urnas. Esse é o final político de quem se projeta na esteira do Bolsonaro e depois o abandona, né? O povo brasileiro tem aprendido bastante. E essas pessoas dependem do eleitorado conservador para continuarem crescendo na política, para se manter na política. Então, esses governadores sabem que quanto mais fizerem esse tipo de movimento de afastamento, mais vão perder. Por isso ainda não dão declarações assim contra o presidente Bolsonaro. Eles são espertos, eles aprenderam um pouco. O senhor falou que não vê uma questão de lealdade ali, falando do governador de Minas Gerais ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente vê ali, pelo menos nas últimas entrevistas, em postagens na rede social, ele tomando um discurso um pouco mais bolsonarista. Isso não é suficiente. Ele sabe que ele precisa, se ele quiser concorrer no público da direita, ele sabe que ele não pode atacar o presidente Bolsonaro. Pelo contrário, ele tem que dar sinalizações de proximidade, né? Não é só ele, o Caiado fará a mesma coisa como tem feito, o Tarcísio fará a mesma coisa, Ratinho Júnior fará a mesma coisa. Entenderam que a grande parte, eu vou chutar aqui, talvez 30% do eleitorado é bolsonarista antes de qualquer coisa. Quando eu falo bolsonarista, não é nem que está respirando política todos os dias, mas que já entendeu pelas informações que tem, pelas informações que busca, que o presidente Bolsonaro é a referência para a mudança. E a gente vê, falando um pouco ainda de disputa 2026, no PL a gente vê ainda uma disputa ali dentro do partido com alguns nomes em relação ao Senado. Quem que é o melhor nome na avaliação do senhor? A gente vê algumas notícias falando ali de pesquisas internas do PL, apontando inclusive o presidente do partido em Minas Gerais, Domingos Sávio. Se é ele o melhor nome, quem que o senhor defende? Em relação à pesquisa, é natural esses momentos, né? Várias pesquisas vão surgindo, hora encomendada por um, hora encomendada por outro. Essa pesquisa que você se refere, ela foi contratada pela direção estadual do PL, da qual o presidente Domingos Sávio é presidente. Há uma chance considerável de o PL lançar 2 nomes em Minas, e nessa configuração... Isso não atrapalharia ali uma articulação ali para o governo do estado? É coisa de se analisar mais próximo da eleição, mas o presidente Bolsonaro e nós, que estamos nessa batalha no nível nacional, a gente está priorizando a ocupação do Senado Federal, porque é a esperança que a gente tem de ter maioria e fazer uma limpa aos ditadores do STF. Acredito que se impeachment pelo menos o Moraes, os
os outros que estão afrontando a Constituição se recolhem à sua postura institucional e não política, né, como estão fazendo. Me perdi onde a gente estava, Senado. Dois nomes, Pesquisa, então, do PL Então, eu entendo que se forem dois nomes, o presidente Domingos Sávio tem uma chance muito grande de ser esse candidato, mas em sendo um nome só, eu tenho convicção, e posso apostar com qualquer um, que ele já está escolhido e é o Cristiano Caporizo, deputado estadual. Por que ele já está escolhido? O porquê eu não posso dizer. São coisas de bastidor, mas eu sou capaz de apostar com qualquer um. Desafio qualquer um, que o nome já está escolhido e será ele. É um cara extremamente leal, tem compreensão ideológica, está nessa há muitos anos, não entrou na política por meio de sindicato, por meio de classe, por meio de outras batalhas que não a retomada cultural que a gente precisa, que não aquilo que o professor Olavo de Carvalho nos ensinava também. E ele conquistou também a confiança do presidente Bolsonaro, né? Ele não só tem virtudes para assumir esse posto, porque vai precisar de muita coragem, não pode ter rabo preso com o STF, porque também chega lá, o STF bota a faca no pescoço, como eu estava dizendo agora em relação ao Mota, e a pessoa muda, né? Na hora que pensa em família, pensa em ir pra cadeia, a pessoa muda. Então, o Caporizo é um cara que eu tenho convicção que vai cumprir esse papel representando a direita em Minas Gerais, e eu tenho convicção que o nome dele já está escolhido. Se for um só, vai ser ele. Se forem dois, acredito que o presidente Domingos Sávio... Tem chance de ser dois nomes? Tem uma chance considerável de ser dois nomes. E aí não apoiaria ninguém, o governo do estado? Neste caso, haveria uma composição um pouquinho diferente. E como eu te disse, eu prefiro esperar chegar perto, até para não atrapalhar também as articulações. E em relação aos planos políticos do senhor no ano que vem, vai candidatar à reeleição? Quais são os planos? Eu tomei um puxão de orelha aí em relação à minha intenção de me candidatar a deputado estadual. Então, eu estou no momento ainda de indefinição. Porque tinha a expectativa, né, do senhor sair para deputado estadual e o Caporizo deputado federal. Sim. Isso não vai acontecer? É possível que não aconteça dessa forma. Mas ainda, como não está cravado, eu ainda prefiro esperar um pouquinho. De qualquer forma, a gente vem para uma candidatura estadual legislativa ou federal? Estadual ou federal no ano que vem. E em relação a 2028, né? O senhor disputou aqui a Prefeitura de Contagem, ainda mantém esse desejo de 2028 disputar a Prefeitura de Contagem também? Eu não tenho obsessão nenhuma em ser prefeito de Contagem, assim como não tenho obsessão de ser deputado, claro. Mas eu tenho obsessão pela mudança. E a gente precisa ver nomes que possam representar a verdadeira mudança, né? Então, se tiver nome que represente a verdadeira mudança em Contagem em 2028... eu posso apoiar também, até porque pretendo estar em mandato, né, como deputado. Mas em não havendo, meu nome vai estar à disposição do público de Contagem, porque... Tem algum outro nome, a não ser o nome do senhor? Tem, o próprio vereador Mauricinho, para mim é um nome que desponta e que tem provado para a sociedade de Contagem que não vai se entregar e que vai manter com a mesma postura que ele sempre se dispôs. Então, não só ele, eu acabei de citar ele como um dos exemplos, né? Mas podem aparecer outros nomes. A gente precisa ter convicção. No meio político é difícil, ter convicção que a pessoa não vai mudar, ter convicção que não vai fazer coisa errada. Mas uma coisa é certa, o jeito PT de governar a gente não aceita mais em Contagem, não. Espero que esse seja o último mandato dessa turma. Deputado, já caminhando para o final, eu sei que o senhor falou que ainda tem muitas articulações acontecendo, mas PL apoiar ali Matheus Simões, tem alguma chance? Neste momento, eu não vejo chance. Neste momento. Eu não sou líder partidário, né? Tô falando como um mero espectador, vamos dizer, das conversas. Há um distanciamento nesse momento aí, acho que talvez pelo lançamento da candidatura do governador. Deputado, só uma última pergunta, né? Como espectador também, como uma pessoa, como o senhor mencionou, que tem um relacionamento ali mais próximo com o Eduardo Bolsonaro, realmente tem um mal-estar ali entre a família Bolsonaro e o Tarcísio, como a gente viu ali nas mensagens da PF ali de mal-estar mesmo ali, de não apoiar ali as ações que o Tarcísio tem feito? A gente tem que lembrar quem era o Tarcísio, né? Antes do Bolsonaro. É um profissional extremamente qualificado, conhecedor da sua área, mas ele foi projetado porque o Bolsonaro não fez aquele jogo do toma lá da cá. Ele foi alçado na vida política porque o presidente Bolsonaro não quis entregar o ministério tão importante da infraestrutura a um partido político. Ele foi pinçado em meio a técnicos que não tinham expressão política alguma e colocado no cenário nacional e teve a oportunidade de fazer o seu bom trabalho. Você acha que vale uma gratidão maior? Sem dúvida. Vale uma gratidão, inclusive de manifestação diária. Vale a gratidão de trabalho pela anistia, um trabalho mais efetivo e manifestações mais intensas, mais claras, focado na anistia, focado na reivindicação do que está acontecendo com o presidente Bolsonaro.
Deputado, queria agradecer a sua presença aqui hoje, sempre muito bem-vindo também, voltar outras vezes. Eu que agradeço, Letícia, e me permitir convidar sua audiência aí para nos acompanhar nas redes sociais lá, @JuniorAmaralDM no Instagram. Nosso trabalho, principalmente fiscalização em Contagem, mas pelo Brasil também vai continuar. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal otempo.com e no portal também otempo.com.br. Até mais. Obrigada, deputado. Foi ótimo.